Queridos, os tempos que nós vivemos, segundo a Bíblia, são tempos difíceis. São tempos maus, são tempos de muitas vozes. São tempos onde o multiplicar da iniquidade está acelerado. E eu percebo que existem muitas pessoas no mundo que se classificam, como a palavra de Deus diz, aqueles que dormem. Aqueles que estão adormecidos, porque não discernem, não percebem as coisas que estão acontecendo. Jesus fez muitas advertências sobre estes dias, sobre os dias finais na terra. E portanto eu vou começar uma série de mensagens cujo tema é Advertências de Jesus para os últimos dias. E na mensagem de hoje, a advertência de Cristo é: trabalhe até que eu volte. Por que Jesus falou sobre isso? Porque é meio que natural, quando nós entendemos que estamos vivendo na geração em que a volta dele parece ser iminente. Muitas pessoas têm a tendência de abandonar as coisas que estão fazendo. Eu recebo frequentemente mensagens de jovens dizendo assim: pastor, para que eu vou estudar se Jesus está voltando? Outras pessoas me perguntam: pastor, será que eu devo ter filhos nesse tempo difícil que nós estamos vivendo? Outros dizem: eu estou tão desanimado neste mundo que a minha vontade é que Jesus volte. Querido, Jesus não vai voltar um dia antes do marcado só porque você está desanimado. Ele vai voltar no tempo determinado. E ainda que muitos acusem os pregadores a respeito da volta de Jesus de estarem trazendo uma mensagem escapista, eu quero mostrar para vocês hoje que é exatamente o contrário. Que Jesus adverte sim sobre o tempo em que vivemos. Ele mostra, ele dá sinais de como seriam os dias da sua volta. Mas ele faz uma advertência muito importante para todos que o esperam: que enquanto ele não vier, devem trabalhar até que ele volte. Então esse é o tema da primeira mensagem de hoje, e eu espero que você saia daqui muito transformado e cheio de vontade de fazer a obra de Deus. Sabe por quê, querido? Porque a resposta para o mundo está na igreja. A resposta para o mundo é Cristo. Diga para mim: a resposta para o mundo, para os anseios desse tempo, é Cristo. Amém, irmãos? Então eu quero começar mostrando para você esta advertência de Jesus em diversas parábolas. Eu vou me ater aqui a duas. Em primeiro lugar, a parábola das 10 minas. Não são as 10 meninas, que eu não sei como é que hoje a gente chama as meninas, né? No meu tempo tem uma mina demais. Como é que se fala hoje? Ainda fala, é uma mina? Porque os caras é os manos, né? Mas e como é que são as meninas? Tem uma mina linda. No meu tempo era assim. Essa mina aqui não é isso não, tá? A parábola das 10 minas, lá em Lucas 19, 12 e 13, diz assim. Jesus está contando uma parábola aqui, gente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Diga: negociai até que eu volte. Essa é a advertência de Cristo. Este homem nobre que está partindo para uma terra distante é ele mesmo, é Cristo. Está se referindo ao fato de que ele seria levado ao Pai, mas voltaria um dia. Este homem deixou seus servos 10 minas. E aqui também não é uma mina de ouro, uma mina de cobre. Essa era uma medida de aproximadamente 60 shkalim. A gente fala shequéis, né? Mas no hebraico é shkalim. Quem for comigo para Israel já vai aprendendo. Quanto você tem aí? Eu tenho Esser shkalim, 10
shequéis na mão. Então a medida de dinheiro, 60 shequéis em dinheiro. Quem são os servos para quem ele deixa esse dinheiro? Somos nós, eu e você. E qual o objetivo que ele vai para outra terra distante? O texto diz que ele vai para tomar posse de um reino. Isso fala do quê? Da sua ressurreição e da sua ascensão e da tomada de poder. Porque Jesus, enquanto esteve na terra, ele foi a revelação para a humanidade de quem é Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, das atitudes que Deus tem. A Bíblia diz que ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão, a imagem exata do Criador. Mas lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, eu vou ler esse texto, diz: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tomar posse, irmãos, é literalmente assumir o controle do reino de Deus, do estabelecimento do reino de Deus, dentro do programa de Deus para a terra e em todo o universo também. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada. E agora, neste momento, ele não estava mais em forma meramente humana. Ele já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, sentado à direita de Deus. O lugar da direita é o lugar da força, é o lugar da autoridade. E a Bíblia diz que Deus entregou a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. E aí ele diz: por isso, vão para o mundo inteiro e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós estivemos aqui cumprindo a ordem de Jesus e batizando pessoas no nome do Senhor. Amém? A autoridade de Jesus tem se ampliado nestes 2000 anos. Então saibam vocês que ainda que o mal se levante, ainda que nós estejamos vivendo tempos difíceis, a promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja vai cumprir o seu papel na autoridade de Jesus. Então ele vai para o Pai, vai para um outro reino, toma posse deste reino e promete que ele vai voltar. Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Ele vai voltar. Ainda que as pessoas queiram postergar isto, ainda que as pessoas não falem a respeito disso, ele voltará. Agora, nós vemos aqui uma advertência clara de qual é a atitude que os seus servos têm que ter enquanto esperam a sua volta. Negociai até que eu volte. Sabe, gente, é óbvio que Jesus usa a figura do dinheiro, porque em todos os tempos as pessoas tiveram que negociar para ampliar, para estabelecer. Você vai estudar sem dinheiro, você não estuda. Você vai comprar uma casa para morar sem dinheiro, você não compra. Então as pessoas precisam trabalhar. E nesta relação de trabalho, Deus deu talentos, deu dons e deu recursos financeiros. E ele diz: não é para ninguém ficar folgado esperando eu voltar, subindo nos montes, não. Trabalhe, negocie, ganhe dinheiro, amplie as suas tendas, conquiste mais, porque tudo isso é necessário para que o reino de Deus seja implantado. Amém ou não? Glória a Deus, pode aplaudir. Agora, é muito importante que nós saibamos que a relação que Jesus apresenta do Senhor e do servo
A palavra aqui, servo, é doulos. E naquele tempo, o doulos, ele era um escravo. Então, literalmente, aquele indivíduo, ele não era dono de nada. Ele era um mordomo daqueles recursos que ele recebeu. E quando Jesus usa essa parábola para mim e para você, ele está querendo te dizer o seguinte: embora você viva a sua vida, ela não é sua, ela é de Deus. Foi Deus quem te deu. Foi Ele quem escolheu o dia que você nasceu, e é Ele quem sabe o dia que você partirá desse mundo. Os dons, os talentos, a sua inteligência, as oportunidades, tudo está na tua mão. No entanto, nem isso é teu. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo que você põe os olhos e vê é de Deus. Então o teu trabalho vem de Deus. Os recursos que você conquista vêm de Deus. Se Deus quiser tirar, Ele tira, meu irmão. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Falei sobre isso domingo passado. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus quer sim que você negocie, que você amplie a sua tenda, que você floresça na sua atividade profissional. É muito importante. O crente deve trabalhar, ser excelente no que faz para brilhar, porque quando ele brilha, ele transparece a glória de Deus e as pessoas se aproximam dos vitoriosos. Ninguém quer seguir derrotados, ninguém quer o Deus de um derrotado. Ora, se uma pessoa não faz nada direito, se ela não faz nada que possa inspirar as pessoas, como as pessoas vão querer o Deus daquela pessoa? Quantos aqui querem ser boas testemunhas de Deus? Então você trabalhe duro na sua área, seja excelente no que faz. Se você é uma dona de casa, seja a melhor de todas. Se você é um mecânico, seja o melhor de todos. Se você é um professor, seja o melhor de todos. Continue estudando. Prospere na sua atividade, na medida da sua excelência, da tua integridade, e Deus vai te favorecer. É Ele quem te deu os dons e os talentos. Deus não é aquele que vem para roubar o que você conquistou na sua própria força. Ao contrário, tem muita gente que fala: não vou para a igreja, porque a igreja quer tomar o dinheiro dos trouxas. Não, meu irmão. Quem entrega tudo para Deus, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém? Porque tudo vem de Deus, e de onde vem tem mais para você. O indivíduo precisa entender que ele é servo de Deus. Ainda que Jesus tenha dito para os discípulos: não vos chamo de servos, mas de amigos, porque tudo tenho revelado a respeito do meu Pai a vocês. Ainda que Ele diga para nós que somos seus amigos, nós temos que ter reconhecimento de que nada que temos veio de nós mesmos, tudo veio de Deus. Jó teve esse entendimento. Ele era um homem rico, e quando as coisas aconteceram de ruim para ele, ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Existem muitas pessoas nesse mundo que evitam entregar a vida para Cristo porque têm medo de que Ele lhes peça algo que eles não queiram dar. Meu querido, aprenda uma coisa: Deus é bom. Ele é o Pai das riquezas, Ele tem todo o ouro e toda a prata. É Ele que te deu a vida. Quando você entrega a sua vida para Deus, a sua vida se torna um instrumento para a glória dEle e para que pessoas se entreguem a Ele e o reconheçam. Portanto, gente, Jesus jamais esperou que os seus filhos fossem lenientes, preguiçosos, desanimados. Queridos, você tem o Deus da glória habitando em você. Então, se você está aí abatido, desanimado, busque a Deus, porque a solução para isso é ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo é renovado por dentro e vai conquistar aquilo que Deus chamou. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Negociai. Jesus te dá a liberdade de usar o seu dom, o seu talento, para você ganhar dinheiro também.
para você ganhar espaço de influência, para você acrescentar na tua vida. E quanto mais Ele derramar sobre você, mais você poderá ser um instrumento para a glória do seu nome, para ajudar os necessitados. Quanto mais dinheiro alguém tem, mais responsabilidade para com os pobres. Quanto mais ao conhecimento alguém tem, mais responsabilidade de ensinar os indoutos. Quanto mais talento e dons, maior responsabilidade diante das demandas da vida. Nós estamos em ano em Copa do Mundo, né? Por que todo mundo cobra tanto do Neymar? Porque ele é o que mais recebeu dons. E eu imagino que deve ser muito difícil para ele isso. Mas ele é o gênio, ele é o talentoso, então as pessoas esperam dele. E eu quero te dizer que Deus é aquele quem te dá os dons e os talentos, para que você se levante como resposta. Então, meu querido, pare de assumir uma atitude pessimista, de quem olha para as circunstâncias e diz: não dá. Deus está te dizendo: eu te entreguei na mão dons e talentos, negociai. Use desses dons para ampliar os recursos que eu te dei. Amém ou não? Até quando, irmãos? Até que eu volte. A segunda parábola que Jesus usa para falar da mesma coisa, mas tem alguns elementos diferentes que eu quero compartilhar com vocês, está lá em Mateus 25, de 14 a 30, é a parábola dos talentos. Mateus 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou-lhes os seus servos e lhes confiou os seus bens. De quem que eram os bens, irmãos? Daquele homem que se ausentou. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Ou seja, ele recebeu 5, devolveu 10. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Ceifo é colher, tá? Você está dizendo que eu colho num lugar que eu não plantei, e ajunto para mim onde eu não espalhei? Está falando ainda das mesmas sementes. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, nem por juro no banco você fez. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Essa parábola é muito séria, irmãos. O homem que se ausenta do país é quem? Quem é? É Cristo. Ele diz que vai voltar também para acertar contas. Ele destruiu talentos, e aqui talento não está falando de, a gente usa metaforicamente. Talento também é uma medida de aproximadamente 30 quilos.
que pode ser de ouro, de cobre, de prata, mas varia de um país para o outro o tanto de peso, mas é uma medida de peso. E o texto está dizendo que este homem distribuiu para os seus servos, cada um segundo a sua capacidade. Deus dá para quem Ele quer, o quanto Ele quer. Você recebeu de Deus uma porção de talentos, de inteligência, de destrezas, de habilidades e de recursos, para que você se valha deles para multiplicá-los. E eu não estou falando aqui só de dinheiro não, porque você nasce sem nada. Pode até nascer numa família abastada, mas aqui os talentos representam tudo aquilo que Deus deu para você, que diz respeito à sua personalidade, às suas habilidades e às suas capacidades. O texto, mais uma vez, diz que eles são servos, mordomos. Tudo que você recebeu não é teu, vem de Deus e tem a ver com o propósito que Ele tem para a tua vida. Agora, o texto diz claramente que vai haver um acerto de contas, de acordo com o que cada um recebeu. O que recebeu 5, negociou bem e conseguiu outros 5. Quando chegou o Senhor, ele devolveu 10. Falou, está aqui, o Senhor me deu 5, eu estou te devolvendo 10. Ele disse, parabéns, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco você recebeu, sobre o muito, foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que recebeu 2, conseguiu mais 2, devolveu 4. E o que recebeu 1, veio com desculpas. E normalmente gente derrotada é assim, cheia de desculpas. Ao invés de admitir os seus erros e mudar seu comportamento, está sempre culpando alguém. Não é isso? Ah, o senhor é severo, é um homem duro, o senhor colhe onde não plantou e ajunta a colheita de onde não espalhou. Porque naquele tempo eles espalhavam literalmente as sementes, né? Então eu fiquei com medo. O que eu fiz? Eu abri um buraco e pus lá de volta. E aí o senhor fala assim, mas pelo menos você podia ter investido no banco, porque eu ia ganhar os juros. Deixou enterrado, o meu dinheiro desvalorizou. E aí, o que ele disse para ele? Servo mau e negligente. Tomem o que ele tem e deem para aquele que tem 10. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, mas tudo o que você recebe de Deus, para usar para a sua glória, para usar para a implantação do teu reino, e não usa, você vai dar conta um dia. E a Bíblia diz, aquele que tem, ser-lhe-á dado mais. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será retirado. Aqui claramente, a razão por que este servo mau não aplicou, em primeiro lugar, foi infidelidade. Não é isso? Os que foram elogiados receberam o seguinte elogio: servo bom e fiel. O que enterrou o talento foi infiel. Isso significa que não adianta você querer dar desculpas para o seu fracasso e por não estar usando os dons que Deus te deu, o talento que Deus te deu, o recurso que Deus te deu. Não adianta dar desculpa, porque Deus é bom. Deus não faz nada, mas eu não recebi tanto quanto o outro. Deus jamais vai cobrar de você segundo o que o outro recebeu. Entenda uma coisa, existem pessoas que recebem mais talentos, sim, mais inteligência, sim, mais oportunidades, sim. Destas, Deus vai cobrar mais responsabilidades. Mas você recebeu de Deus, porque todo mundo recebeu dons de Deus. Existe alguma coisa nessa vida que você pode ser espetacular. Existe alguma coisa que Deus colocou na sua mão, que se você buscar, desenvolver, se tornar excelente, você será extraordinário.
e aquilo vai multiplicar nas suas mãos para a glória de Deus. Amém, irmãos? Satanás, ele se vale de duas estratégias diferentes. Algumas pessoas acham que só porque são crentes não devem pensar em nada a respeito de progredir, de conquistar, de trabalhar. Não, para que essas coisas? Eu quero só orar, eu quero só buscar Deus. E aí se tornam muitas vezes pessoas amargas, porque acham que Deus não se importa com elas. Você tem que fazer a sua parte. Quando um menino na escola decide que ele não vai estudar e que ele vai ser um vagal, ele está fazendo uma escolha. Ele está fazendo uma escolha para um dia ser empregado daquele nerd que ele tirava maior pelo na cara dele, porque ele era um nerd. Bom, eu fiz muito isso. E Deus me deu graça. E um dia eu descobri, quando Deus me chamou para o ministério, um dia eu estava orando, Deus falou: você está querendo abandonar a sua carreira de engenharia para ser um pastor? Então deixa eu te dizer uma coisa, você não vai ser vagal como você era não, né? Porque até eu entrar na faculdade, irmãos, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Já contei isso para vocês. Eu ia para as provas de literatura e eu inventava a história. Eu perguntava, o que conta a história aí? Aí eles me contavam e eu chutava. Um dia a professora me deu zero. Eu falei, nossa, professora, zero? Ela falou, você deve ter participado de uma outra aula e de um outro livro, porque não tem nada na história que você escreveu aqui. Bom, quando Deus falou comigo, eu tomei a decisão de me tornar um homem estudioso. E hoje, 41 anos, depois da minha conversão, as pessoas dizem, o Lamartine é um homem estudioso, um profundo conhecedor da Bíblia. Foi de graça. Tem gente que fala assim, bota a mão na minha cabeça e ora para que eu aprenda as línguas. Não, meu irmão, eu não aprendi pela unção do Espírito Santo, não. São horas e horas de estudo, de determinação. Então eu quero dizer para você, todo mundo que está aqui, está me vendo, pode se tornar excelente em alguma coisa. Se usar este talento para negociar, para trabalhar, para progredir, e Deus vai ser glorificado. Agora, quando você recebe estes dons e você quer cortar caminhos, quer buscar a escolha do descanso, da tranquilidade, para que trabalhar tanto? Deus está dizendo, você está sendo infiel. Mas além disso, ele foi chamado de negligente. Negligência, meu irmão, é não cumprir a responsabilidade que você recebeu. Porque Deus te criou para um propósito. E quando você está cumprindo aquele propósito, ninguém será melhor no propósito que Deus tem para você do que você mesmo. Você não tem que olhar para o outro do lado e dizer, eu quero o dom dele. Eu quero fazer o que ele faz. Enquanto você estiver tentando fazer o que o outro recebeu de dom, você vai dar murro em ponta de faca. Mas na hora que você descobrir qual é o teu chamado, qual é a tua missão e o teu propósito, aí vai florescer. Glória a Deus. Eu costumo dizer e brinco, se eu fosse engenheiro civil, as minhas casas iam cair. Literalmente cair. Mas quando Deus me chamou para ser pastor de ovelhas, para ser um pregador da palavra, e eu me preparei, Ele testificou as obras das minhas mãos, através dos frutos que Ele colocou na minha vida, para pastorear, que são vocês. Glória a Deus. Então não sejam negligentes. Negligência é não reconhecer o senhorio de Deus. Tudo que recebemos é dele, irmãos. Cada um de nós tem a sua própria fraqueza. Cada um de nós tem as suas próprias capacidades. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar em primeiro lugar nos nossos dons e habilidades, mas também tem que trabalhar nas fraquezas. Muita gente fala, pastor, você é humilde. Vocês sabem qual que é a minha fraqueza? É vaidade. É vaidade, eu tenho que todo dia lutar para não me achar. Todo dia eu tenho que botar a cara no pó, porque essa é a área em que Satanás trabalha no meu coração. Olha como você é o cara.
E eu boto a cara no pó e digo: Senhor, eu não sou nada. E vocês vão me ver a vida inteira dizendo: eu não sou nada, porque eu sei que se eu permitir, Satanás vai fazer com que eu me envaideça daquilo que não é meu, das ovelhas que não são minhas. E não fui eu que as converteu, foi o Espírito Santo, amém? Oh, meu irmão, toma posse, lute contra a tua fraqueza e use das suas habilidades. Outros falam para mim: pastor, eu tenho todo dia que lutar contra o meu sentimento de inferioridade. Então essa é a tua fraqueza. Como é que você vai vencer? Você vai se preparar e vai se levantar e vai cumprir a obra de Deus na tua vida, dizendo: eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Agora não desista, cumpra o teu chamado, faça a tua obra, trabalhe duro, porque vai trazer o retorno. E quando o Senhor vier, você vai poder ouvir dele: bem-aventurado, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu amo esta promessa de Jesus, porque ainda que a gente pense que é muita coisa o que a gente está fazendo, o que Jesus está prometendo que, se a tua fidelidade for isso, o que você vai receber vai ser infinitamente mais. Então, igreja, Deus não quer que nós estejamos abandonando os afazeres dessa vida. Nós temos que fazer tudo que está diante de nós. Temos que continuar avançando e conquistando, porque qual é o nosso target? Qual é o nosso alvo? É o mundo. E de fazer discípulos em todas as nações. Então, querido, não importa qual seja a tua área profissional, você tem que ter visão de crescer, de ampliar, de chegar às outras nações e de impactar este mundo com a mensagem do Evangelho dentro de você. Glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. Ele é o nosso Rei. Não desista. Deixa a preguiça de lado. Não use da tua preguiça, nem do seu medo, para culpar o Senhor pelo seu fracasso. Ah, mas Deus não me chamou para ser bom e vencedor. Não, Ele te chamou sim. E ainda que você não saiba, Ele te deu dons, Ele te deu talentos. Só que Ele espera que você não aceite a sua circunstância, porque todos nós passamos por momentos de baixos e altos. Mas na hora que você estiver lá em cima, tome cuidado e glorifique a Deus, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Mas quando estiver lá embaixo, também não aceite aquilo como uma imposição de Deus. Não é Deus o culpado do seu fracasso. Você deve continuar lutando, descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento e investir naquilo que Deus te deu. Porque é sobre isto que o acerto de contas tratará. Deus não vai cobrar de você um dom que você não recebeu. Ele vai cobrar de você um dom que você recebeu. Jesus chama também aquele homem de um servo mau. A maldade também está na desobediência. A maldade também está na falta de arrependimento. Porque você não vê este homem arrependido. Ele está diante do seu Senhor que deu a ele tudo, e ele está ali culpando o Senhor pelos seus próprios erros. Pessoas que não se arrependem. A palavra arrependimento no grego é metanoia, é mudança de mentalidade. O que pode fazer a diferença na tua vida é você parar de choramingar, de reclamar e mudar a sua mentalidade e passar a ter a mentalidade de um filho de Deus e não de um derrotado, porque Deus não te criou a sua imagem e semelhança para ser um derrotado. Então essa parábola nos ensina que todos os talentos que recebemos devem ser usados, negociados, trabalhados a serviço do reino até que Ele volte. Fala de dons, de talentos, mas fala de dinheiro também. Então eu quero concluir com esta palavra dizendo para vocês: devemos pregar e crer e viver como se Jesus fosse voltar hoje na nossa geração.
Mas devemos planejar, trabalhar, sonhar, como se ele fosse voltar daqui 500 anos. Jesus nunca disse quando ele voltaria, porque se ele dissesse, sabe o que ia acontecer? A maioria das pessoas não ia estar nem aí com a volta dele. Então, a iminência da volta de Cristo em todas as gerações fez com que os crentes se santificassem, buscassem mais a Deus, mas ao mesmo tempo que a igreja expandisse e avançasse, porque o sentimento de urgência fez com que a igreja expandisse. Quando você olha para os sinais na natureza, os sinais na geopolítica, você percebe que tudo que Jesus pregou está acontecendo agora. Então o que nós devemos fazer? Expandir, avançar, trabalhar, conquistar, prosperar, para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas não basta somente crer que Jesus vai voltar. Precisamos entender quais as atitudes corretas que devemos ter antes que ele volte. Passividade e preguiça não vêm de Deus. As bênçãos vêm do alto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando o povo saiu do Egito e entrou no deserto, gente, eu já passei lá, não nasce nada. Não tem como aquele povo, mais ou menos 2 milhões de pessoas, sobreviver em 40 anos se não houvesse uma intervenção de Deus. Então Deus fazia cair maná do céu todos os dias, e água saiu da rocha. Quando encontraram uma água amarga, insalubre, Deus transformou aquela água em água potável. Mas no dia em que eles cruzaram o Jordão e pisaram na terra prometida, o maná cessou imediatamente. Há momentos na vida do crente que você não tem de onde buscar, quando não houver nenhuma possibilidade. E há momentos assim, Deus diz: o maná vai cair, mas não se contente com o maná, porque quando você cruzar o Jordão, as dificuldades, e chegar na terra prometida, você vai ter que plantar para poder colher. Então, querido, comece a orar a Deus: Senhor, obrigado pelo maná, mas eu não quero viver do maná a vida inteira. Eu quero plantar e eu quero colher, porque essa é a tua promessa para mim. Amém? Então aplauda ao Senhor. As duas parábolas enfatizaram o comportamento que os servos deveriam ter. A primeira parábola enfatizou a atitude interior dos servos. E a palavra importante nessa parábola é que o homem confiou aquelas minas para os seus servos. Então fala da responsabilidade que nós temos que ter, sermos confiáveis para Deus. Não adianta você querer enganar Deus, porque Deus sabe tudo, meu irmão. Às vezes eu até estremeço, falo: Deus, o Senhor sabe até como eu vou ser. Eu falo: então, Senhor, misericórdia, não deixa eu desviar. Se o Senhor sabe como eu vou ser, eu quero crer que o Senhor sabe que eu vou cada vez ser alguém melhor, mais fiel, mais crente. Amém, irmãos? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então seja fiel a Deus, querido. Seja fiel a Deus. Dele vem tudo. Não queira enganar Deus, enganar as pessoas. Seja fiel, que a tua vida seja marcada pela fidelidade. Porque Deus sabe de todas as coisas. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quantos aqui querem ser colocados em lugares altos de destaque? Seja fiel no que Deus te der. Começa no pouco. Seja fiel no pouco. Quando Ele colocar mais na tua mão, seja fiel mais ainda. Tem gente que é fiel quando está no pouco. Quando começa a ganhar mais um pouco, aí já fala: não, mas é muito para eu dar. Você não sabe, mas você está fechando a torneira da tua bênção. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. A primeira parábola enfatiza a fidelidade. Não diz respeito ao produto
do trabalho deles, mas a maneira como eles deviam lidar com aquela quantia que receberam. Mas a segunda parábola, ela enfatiza as ações externas. Ou seja, a fidelidade deles foi marcada pela maneira como eles negociaram. O que recebeu 5, ele tinha obrigação de negociar, porque foi a ordem dele. O que recebeu 2 tinha obrigação de negociar. O que recebeu 1 também. Os 2 primeiros que negociaram, ouviram do Senhor: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o servo infiel e negligente, por ter enterrado, por ter sido preguiçoso ou até medroso, embora para mim isso pareça muito mais uma desculpa, ele foi repreendido severamente. E eu quero dizer para você, queridos, que todos nós recebemos talentos de Deus. Deus dá igual para todo mundo? Não. Ele dá para quem Ele quiser, o que Ele quiser, o quanto Ele quiser, segundo o propósito. Nem todo mundo tem as mesmas habilidades. Eu costumo dizer, né? Eu toco piano, mas a Olga é pianista. A Olga, ela pega uma partitura e lê de primeira, e eu tenho que catar milho. Um é um tocador, o outro é uma pianista. Mãozinha dela é desse tamanho, mas uma peça inteira não esbarra. É um dom? Claro que é um dom. Mas pergunta para ela se caiu do céu, se ela deu uma estremecida assim, de repente saiu tocando. Desde os 5 anos, estudando 5, 6, 7 horas por dia. Quer prosperar? Vai ralar, meu irmão. Quem não rala, não prospera. Quer prosperar em qualquer área? Trabalhe muito. E trabalhe com alegria. Trabalhe sabendo que aquilo vem de Deus. Porque o que Deus vai cobrar de você é a tua atitude. Os dons foi Ele que deu, as oportunidades é Ele quem dá, as portas é Ele que abre, mas a tua resposta é você que vai dar. Amém, igreja? Deus é bom, e não tem ninguém para quem Ele não dê dons, talentos, recursos e propósitos. A primeira coisa que você tem que entender, que você serve a um Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho Jesus, que foi de volta para o Pai, para assumir o reino deste universo. E Ele vai voltar um dia, para tomar conta daquilo que é dele. E aí então, eu e você, vamos acertar contas. Como nós trabalhamos os talentos que deles recebemos. Feche seus olhos. Negociai até que eu volte. Como você deve negociar com o mundo? Com graça, com favor, com responsabilidade, com excelência, com fidelidade a todos aqueles que são os seus clientes, as pessoas que vão estar diante de você e que serão instrumentos da prosperidade que Deus vai derramar sobre a tua vida. Pessoas assim prosperam, podem cair, mas se levantam. Mas aqui, querido, eu quero em primeiro lugar dizer para você que a primeira coisa que você tem que reconhecer na sua vida é que ela tem um propósito e que ela não é tua, ela vem de Deus. O primeiro ato que Deus espera de você é a humildade para dizer a Ele: Senhor, obrigado porque eu existo. Obrigado porque eu existo, e se eu existo, o Senhor tem um propósito para mim. E até mesmo o privilégio e a responsabilidade que você tem hoje de ouvir esta palavra,
livremente, muitos não a têm. Não o têm. Então, hoje é dia de você entregar para Deus o que é dele, que é o seu coração. Você que está me vendo pela internet, você que está aqui hoje, Deus quer o seu coração mais do que o seu dinheiro, mais do que os seus recursos. Deus quer o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor. Quando você entrega o coração para Deus, você passa a colocá-lo na sua vida como Senhor do seu coração, da tua vida, das tuas decisões. Então eu quero perguntar a você hoje, você que entrou aqui, talvez você seja um amigo do Evangelho, você que está me vendo na internet também, mas talvez você nunca tenha escancarado a sua vida para Deus e dizer: Deus, eu vou me entregar por inteiro. Deus não quer você pela metade. Ou você vai entregar tudo, ou Ele vai dizer: eu não vou tomar conta da tua vida se você não se entregar por inteiro. E para entregar a sua vida para Cristo, você tem que reconhecer que Ele é o Senhor e o Salvador, o dono de todas as coisas, inclusive da tua vida. E Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é jovem, se você é velho, não importa a sua etnia, não importa a sua cor, não importa nada concernente à sua vida. Ele é o seu Criador, mas Ele quer ser teu Salvador também. Então hoje, a primeira coisa que Ele quer é que você entregue para Ele o seu coração. Diga: Senhor, a minha vida está aqui, eu quero entregar a minha vida por inteiro. Toma a rédea dela, Senhor. Dirige a minha vida a partir de hoje, porque eu vou entregar tudo, meus sonhos, meus medos. E eu vou deixar, Senhor, a minha atitude de dar desculpas, de justificativas. E eu vou me entregar por inteiro para Ti, porque eu sei que o Senhor é bom, e o Senhor tem algo maravilhoso para mim. Querido, eu estou sentindo uma unção muito tremenda aqui nesse lugar. Hoje é dia do Senhor quebrar cadeias e libertar pessoas. Então hoje, se você quer entregar a sua vida para Cristo, entregar tudo, botar o barco da tua vida nas mãos dele para que ele seja o condutor, eu quero orar por você. Onde você estiver, alguém aqui, levante a sua mão. Por favor, a igreja fica de olhos fechados. Eu peço para as luzes acenderem um pouco. Graças a Deus. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu quero enxergar. Graças a Deus. Há mais alguém? Levante a sua mão. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia do Senhor começar algo novo na sua história. Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais alguém aqui? Graças a Deus. Querido, Deus está falando com você. E a Bíblia diz que é importante você assumir o seu compromisso publicamente. Talvez você já tenha feito isso no teu coração, mas a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Jesus disse: aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante os anjos do meu Pai. Aquele que me negar perante os homens, eu o negarei. Se houver alguém aqui que nunca fez essa decisão pública, saia do teu lugar e vem aqui hoje, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de Deus mudar a sua história. Põe a mão no seu coração, meu querido. Diga: Senhor Deus, eu quero entregar minha vida, meu corpo, meus sentimentos, minhas atitudes. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não quero mais dar desculpas. Eu quero viver para a Tua glória. Todos os dias da minha vida eu vou glorificar o Seu nome. Eu entrego o meu futuro a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor, meu querido. Existe uma luta espiritual pela sua vida. O inimigo sempre vai querer te levar para longe de Deus. Não aceita essa história: você é assim mesmo, não tem jeito. Não, isso é o inimigo.
Mas Deus te criou para um propósito. Deus te criou para ser glória para Ele, motivo de bênção para esse mundo. Então não desista de lutar, porque Deus vai dar a libertação e vai completar essa obra, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo, Senhor, a Tua bondade. Satanás nos acusa, a vida nos marca. Recebemos ao longo de toda a história, Senhor, marcas, feridas de pessoas que nos diminuem, que nos fazem sentir menos importantes. E por causa disso, Senhor, nós acreditamos nisso muitas vezes e deixamos de cumprir o Teu chamado e o Teu propósito. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Queremos atender o Teu chamado e a Tua advertência de negociar nesta vida, sabendo que tudo que recebemos é de Ti, Senhor, e para Ti nós somos somente mordomos. Mas, Pai, não permitas que nenhuma pessoa destas que aqui estão, que tem ouvido essa palavra, não saia daqui hoje, Senhor, disposto a descobrir o Seu dom, o Seu talento e cumprir o Seu propósito, para que o Teu nome seja glorificado. E quando o Senhor vier, que delícia, que maravilha ser pego de surpresa. Mas enquanto estivermos aqui, queremos expandir o Teu reino, usar o que temos para conquistar, para progredir para o Teu reino e para a Tua glória. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.